Na aula de hoje eu vou ensinar como criar uma tela de cadastro completa. Essa tela de cadastro ela ainda não está vinculada a um banco de dados. A gente só vai criar a tela, ou seja, a interface, a tela do usuário, tá? Mas nas aulas seguintes a gente vai entrar nos conceitos de banco de dados e vai começar a entender um pouco sobre como criar a tela, sobre como a gente desenha a tela e como a gente vincula essa tela a um banco de dados, para que as informações que a gente preencha numa tela de cadastro, que elas possam ficar salvas em um banco de dados, que essa é a função básica de um banco de dados. Mas isso não é assunto para essa aula. A aula de hoje vai ser focada em como a gente criar uma tela de cadastro completa, desde os seus campos de texto, várias abas, botões, enfim, com vários tipos de controles. A gente vai utilizar todos os controles, todos os componentes aqui da paleta que a gente já aprendeu desde a primeira aula. Essa aula ela vai aplicar todo o conhecimento que a gente já adquiriu do início do curso até agora. Então a gente vai utilizar tudo que a gente aprendeu. Vamos lá. Eu estou com um projeto novo aqui criado. Simplesmente criei um projeto aqui da forma normal, lá, File, New, Windows, VCL Application, e ele cria esse meu projeto. E aqui eu vou adaptar a minha tela. Vamos lá. Vou começar modificando as características aqui desse meu form, dessa minha tela. Vou começar pelo título aqui do form, que é a propriedade Caption. Vamos colocar aqui cadastro de clientes. Então vamos lá. Para começar essa tela, eu vou utilizar aqui o componente que a gente já aprendeu, componente do tipo container. Esse componente é o painel, tá? Tá na aba aqui, na aba standard, painel. A gente vai colocar esse painel. Vamos começar tirando esse texto do painel na propriedade caption. Deixar em branco. E eu quero alinhar esse painel aqui no topo do meu formulário, no topo da minha tela, de forma que ele ocupe toda essa parte de cima. E eu não preciso fazer isso de forma manual. Eu posso simplesmente pegar a propriedade desse painel chamada Align e escolher a opção aqui, ó, para ele ficar no topo. E automaticamente ele já se posiciona lá no topo. E mesmo que eu mude o tamanho da tela, o tamanho da minha tela, ele vai se adaptar ao tamanho da tela. Esse painel vai se adaptar à largura da tela. Ok, então painel posicionado lá no topo, aqui na propriedade Align, escolhemos a opção aqui do topo. Agora a gente vai colocar um título nessa tela. Vamos reforçar aí um título. Para isso a gente vai utilizar aqui na paleta Standard o componente Label. Comum. Esse label, coloquei aqui o label dentro do painel. Você pode verificar aqui, ó, se o label está ficando mesmo dentro do painel, tá? Porque pode ser que você arraste o label e solte ele fora do painel e ele fica aqui, ó, fora do painel, dentro do form. Tá, então eu arrastei aqui meu label para dentro do painel, vou colocar aqui do lado, modificar o caption dele, cadastro de clientes, e vamos aumentar a fonte, a letra desse label. Então vamos lá na propriedade fonte e clicar na reticências. Vou escolher a opção negrito e vou colocar um tamanho de letra 26. Está um pouco grande esse tamanho. Vamos colocar aqui tamanho 24 ou 22 até. E para posicionar melhor, se você não conseguir posicionar só arrastando aqui exatamente no meio, você pode fazer para posicionar ele usando as teclas, as setas do teclado, segurando a tecla Ctrl e pressionando as setas do teclado. Segura Ctrl e pode utilizar as setas para mover esse objeto. Vamos colocar um botão aqui e configurar o caption dele com a legenda novo, mais um botão com a legenda salvar
mais um com a legenda cancelar e mais um botão com a legenda excluir. Tá? Esses botões vão servir para manipular o cadastro dos clientes. Quando a gente quiser um novo cadastro, precisa clicar nesse botão para ele abrir um novo cadastro de clientes, salvar os dados que já foram preenchidos, cancelar as alterações que você fez no cadastro, caso você não queira salvar, e um botão para excluir o cadastro do cliente. Então, vamos aumentar o tamanho desses botões aqui para ficar maior. Você pode fazer manual, um por um, ou você pode selecionar um botão, segura a tecla Shift do teclado, seleciona o outro botão e para você aumentar o tamanho dos botões ao mesmo tempo, você vai segurar a tecla Shift enquanto pressiona as teclas do teclado, a tecla para baixo. Ok, então está aí os botões do mesmo tamanho. Vê que o espaço aqui entre os botões está 1 e aqui está um pouquinho menor. Eu posso clicar, segura Ctrl para mover e vai movendo nas setas. Ok. Então vou selecionar todos eles aqui também e posicionar um pouco mais para cima, no canto aqui da tela. Ok, então vai ser uma tela básica. Então esses botões a gente poderia melhorar muito o visual desses botões, colocar um ícone, enfim, fazer um botão mais atrativo visualmente. Mas não é o foco dessa aula, a gente vai focar nos botões, nos componentes mais básicos e fazer uma tela de cadastro completa. E nas próximas aulas a gente vai aprender como a gente pode melhorar o visual desses componentes, tá? Individualmente. Mas por enquanto vamos fazer aí o que a gente já aprendeu. Agora eu vou adicionar nessa parte de baixo o componente da paleta Win32, chamado Page Control, e eu quero que esse componente ele ocupe toda essa área de baixo aqui. Como é que eu posso fazer isso? Ele também tem a propriedade chamada Align. Tá? Eu posso selecionar e escolher aqui, ó, essa região central. E ele vai ocupar toda a região de baixo aqui do meu form. Se eu escolhesse aqui esse lado, ele ocuparia todo o lado esquerdo. Aqui ele ocuparia todo o lado direito. Aqui ele ocuparia o componente aqui, a parte de baixo do form, aqui o topo, né? E aqui ele vai ocupar toda a área central. Se tivessem componentes aqui do lado, ele iria se adaptar ao espaço que tivesse disponível. Mas vamos lá, o espaço disponível está aqui geral, ele ocupou toda a área. Vamos agora adicionar aqui em cima algumas abas. Como é que a gente faz isso nesse componente? Clica com o botão direito sobre o componente Page Control e vai na opção New Page. Vamos adicionar aí 4 abas diferentes. Então temos aí 4 abas. Agora a gente vai modificar o caption de cada uma dessas abas aqui em cima. Primeira aba selecionada, clica no meio aqui para você selecionar individualmente somente essa tab. E aí você vai mudar a propriedade Caption. Essa aba vai ser a dados pessoais. A próxima, clica na aba e clica no meio dessa aba aqui. E vamos lá na propriedade Caption. Vamos colocar agora dados do cônjuge. Se esse cliente tiver um cônjuge, se for uma pessoa casada, a gente vai ter um cadastro dos dados do cônjuge desse cliente. Agora, aba 3, isso aqui é chamado de aba ou também chamado de tab. Então, a tab 3, clicar aqui no meio para selecionar ela e na propriedade Caption. Essa vai ser a aba dados do trabalho. E por último, clica na tab 4 e no meio dela, na propriedade Caption. Cuidado, tá? Um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo
é, ao selecionar a tab aqui, clicar no meio dela, e ele já vem aqui direto para a propriedade, ó, já fica marcado por padrão a propriedade name, que a propriedade name tem exatamente o que está escrito aqui em cima. Na tab está escrito aqui na propriedade name, que também é a mesma coisa que está escrito aqui na propriedade caption. Então, às vezes, as pessoas confundem e ao invés de trocar no caption, trocam aqui no name, tá? Trocam aqui na propriedade name, porque vê o mesmo nome tab sheet 4, tá? E se enganam. Mas o correto é trocar aqui na propriedade caption, que é a legenda, que vai ser análise de crédito. Ok, então nós temos agora nossas 4 abas diferentes, tá? Então, elas vão servir para quebrar esse cadastro em várias partes. Ao invés de ter numa tela só, todos os campos, né, um cadastro gigante, a gente vai dividir ele em algumas etapas. Ok, então vamos começar montando agora a parte de dados pessoais. Até agora eu não salvei o projeto, então vamos fazer a etapa de salvar esse projeto para a gente não esquecer e perder informação. Então aqui no botão Save All, vou colocar aqui na minha área de trabalho, criar uma nova pasta para esse projeto, vou chamar de cadastro. Entrar dentro dessa pasta e aqui é o nome, tá? O primeiro arquivo que ele pede para salvar, revisando isso, é o nome do nosso form, é o nome, o arquivo da nossa tela, do nosso form. Então, vamos chamar de Unity principal, tá? E é o arquivo da tela principal. Salvar. E agora ele vem pedindo o arquivo do projeto, o nome do projeto. Vamos chamar o projeto de cadastro. Salvar também. Então vamos lá, a parte dos dados pessoais. Aqui na paleta Standard, nós vamos pegar a caixa de texto. Vou colocar aí uma caixa de texto e um label, tá? Peguei um label aqui. Percebam o que aconteceu nesse momento. Veja só. Eu arrastei uma caixa de texto e arrastei um label e soltei aqui em cima desse componente tab control. Porém, se vocês observarem aqui, ó, ele entrou direto no form. Esses dois componentes, o edit1 e o label, eles não estão dentro do page control. Tá? Então, interessante que isso aconteceu porque vocês vão perceber, ó, ele ficou por trás do componente, não ficou dentro desse componente aqui. Então, eu vou clicar no label aqui, dar um delete e o edit também vou dar um delete. Vamos lá. Como seria o correto para que esses componentes que a gente pegar aqui agora caia dentro desse page control aqui? Então, qual seria a forma que a gente teria para adicionar dados aqui dentro dessa tab? Ou você iria por esse caminho aqui, ó, clica com o botão direito sobre ela, add control, edit, label, button, botão, né, um painel, enfim, você poderia inserir esses componentes, mas você fica limitado a somente esses componentes. Se você quisesse um componente diferente, não tem aqui nessa parte. E aí eu recomendo que você faça o seguinte, você arraste normalmente aqui a caixa de texto sobre ele, o label, normalmente, tá? Ele vai ficar aqui por trás. E ele também não está, se você observar, os dois não estão aqui dentro do Page Control. Você pode simplesmente fazer isso. Clica no Edit e arrasta aqui para a aba que você quer, para dados pessoais e solta sobre ela. E agora ele veio aqui, ele reorganizou aqui por ordem alfabética as abas e colocou o Edit dentro dela. Agora eu puxo o Label também para dentro de dados pessoais. E agora eu tenho os meus componentes aqui dentro dessa tab dados pessoais. Então vou organizar aqui na tela. Isso aqui vai se chamar, no caption vai se chamar código do cliente. E essa caixa de texto, eu vou retirar o texto que está dentro dela na propriedade text. Deixar o text dela, o texto em branco. Ok. Próximo. Um edit, um outro label. Tá? Se eles forem ficando assim, você pode ir
Você pode até selecionar os dois aqui de uma vez. Ó. Clica num componente, segura Shift, clica no outro e arrasta os dois de uma vez para dentro de dados pessoais. Vamos aqui, nome do cliente. E aqui eu posso ajustar o tamanho da caixa de texto para caber o nome completo e retirar o texto na propriedade text. Ok. Agora, aqui do lado do código do cliente, eu vou inserir. Eu posso até utilizar aquela outra forma. Botão direito, add Ctrl Label, para evitar ter que ficar arrastando aqui sempre. Então vamos lá. Vou colocar aqui um label e vou chamar esse label de tipo de cliente. E agora eu vou adicionar um componente chamado Combo Box. Clica nele, arrasta para cá. Tá? Então veja que ele não entrou aqui. Vamos lá, tá? Puxar para dados pessoais. E deixa eu ajustar aqui para ficar uma coisa mais alinhada. Ok. E aqui, dentro dessa caixa de tipo de clientes, eu vou inserir os dois tipos de cliente, pessoa física e pessoa jurídica. Onde é que eu insiro itens dentro dessa lista? Tem uma propriedade nele, tá? O componente está selecionado, muito importante. A gente vê as propriedades dele. E aí procura a propriedade chamada itens. Clica na reticências. Vamos lá. Pessoa física e pessoa jurídica. Precisa ficar cada opção numa linha diferente, um abaixo do outro. Clique em OK. E ele já está lá dentro da caixinha da lista as opções, pessoa física e pessoa jurídica. Só que ela só vai aparecer quando a gente estiver executando a aplicação. Como é que eu faço para retirar esse texto aqui dessa caixa, dessa lista? Eu posso ir lá na propriedade text e deixar a propriedade text vazia. Ok. Vou dar um salvar aqui, aguardar a informação até agora, e vamos executar para testar aí como é que está ficando esse visual. Ok. Está chegando aqui no resultado que a gente quer, ó, pessoa física e pessoa jurídica estão lá disponíveis na lista. Só que vocês vão perceber o seguinte, essa lista, além de selecionar a opção que você quer, você poderia apagar e digitar qualquer outra opção aqui, se você quiser. Então, não seria uma opção legal deixar esse texto aqui habilitado nesse componente. Tá? Então, o correto seria a gente poder selecionar só uma dessas duas opções e não poder digitar nada na caixinha. Então, como é que a gente faz para bloquear essa caixa de poder digitar alguma coisa dentro dela? Vamos voltar lá. Então, seleciona o componente, Combo Box, e você tem uma propriedade aqui chamada Style. É o estilo dessa caixa, como é que ela vai se comportar. Então, o padrão é esse drop-down, que é essa opção onde ele lista as opções e permite que você também digite alguma coisa. E a gente vai escolher esse aqui, Drop-down List. Essa opção, se a gente executar agora, você vai perceber que ele só permite que a gente selecione uma opção. Tá? Se a gente tentar apagar, a gente não vai conseguir. E se a gente tentar digitar alguma coisa, também não entra nenhum texto nessa caixa. Aqui novamente, só para ficar claro, veja que ele não permite digitar. Se eu clico na caixa, ele já abre logo as opções disponíveis. Tá? Ele não permite digitar mais nessa lista, nesse combo box. Então, opção Style, ok? E é a segunda opção chamada Drop Down List. Esse Drop Down ele apenas permite a lista e também permite digitar. E o Drop Down List apenas permite a listagem das opções. Vamos lá aos próximos dados agora. Vou utilizar esse termo aqui, add Control, um label e add Control Edit. Vou colocar aqui do lado.
E aqui vai ser a opção Caption, vai ser a opção RG. Um pouquinho maior. E retirar o texto dessa caixa de texto. Propriedade Text. Ok. Aqui do lado eu vou adicionar mais uma caixa de texto e um label. Selecionar aqui os dois, organizar. Ok. E aqui vai ser data de expedição. E retirar o texto da caixa de texto. Text. Vamos à parte do endereço. O endereço do cliente. Label. Edit. Vamos lá. Endereço. Aumentar aqui o tamanho. E retirar o texto da caixa. Aqui. Segura Ctrl, clicar aqui na caixinha, segura Ctrl e um pouquinho para baixo. Tá? Então é importante que a gente sempre alinhe muito bem nossos objetos aqui, ó, todo mundo alinhado. Os espaçamentos entre os objetos que sejam sempre regulares, sempre iguais, tá? Tudo alinhado para não ficar uma tela muito bagunçada, ficar uma tela mais limpa e mais um senso de organização mais definido. Então vamos lá, bairro, tirar o texto da caixa, mais um add Ctrl, label, add Ctrl, edit, mais um campo, seria agora a cidade. Alinhar aqui a caixa, retirar o texto dessa caixa. Ok. Endereço, bairro, cidade, mais uma aqui para o estado, label, edit. O estado eu vou deixar menorzinho, porque a gente vai colocar somente a sigla. O F só vai colocar a sigla, as duas letras do estado. Então, texto, tira, ok. E agora o CEP, vou Ctrl um label para o CEP e um edit. Vamos lá. CEP. Um pouquinho mais para cá. E propriedade text vazia. Ok. Vamos colocar aqui nesse espaço os dados para contato do cliente. Então vamos lá. Inserir dd Ctrl, label. Vamos chamar aqui de telefone. Ctrl edit. Alinhar aqui. E vamos tirar o texto. Ok, agora para o celular. Do lado, celular. Aí eu poderia até fazer diferente agora. Eu poderia para a caixinha. Eu também posso fazer assim. Ó. Clica nessa caixinha que já está vazia, não tem mais o texto nela. Clico, Ctrl C para copiar. Clico aqui na minha tab e Ctrl V para colar. Ele já vai colar, você vai ver ó, que ele vai colar já dentro de dados pessoais. Está aqui, a 11 é o que está selecionado aqui. Vamos arrastar aqui para o lado. Um pouco. Ok. Ok, tudo alinhado, correto. Telefone, celular. Então eu posso até puxar um pouco mais para cá. Para dar mais espaço aqui do lado.
e eu possa colocar maior. Posso até aumentar aqui também. Ok. Agora, colocar aqui abaixo um e-mail. Clicar, selecionar os dois. Ó. Selecionar a caixa e o label. Ctrl C, clico aqui na tela, Ctrl V. Ele já cola as duas opções aqui dentro da minha tab. Então, essa aqui eu vou chamar de e-mail. O e-mail, como é um pouco mais longo, eu vou aumentar esse campo. Ok, então eu vou resumir essa parte de dados pessoais do cliente a esses campos aqui. Tá? Lembra sempre de estar salvando esse projeto, tá? Que você já avançou um tanto bom. Então, lembra de ir salvando para não perder, caso dê algum problema aí no computador, não perder o progresso. E vamos adicionar agora um checkbox a esse cadastro, um checkbox. Vamos conferir aqui, ó. O checkbox entrou dentro do form. A gente pode arrastar ele para dentro de dados pessoais, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui. E esse checkbox, no caption dele, eu vou chamar ele de cliente. Bloqueado não, vou chamar de cliente negativado. Cliente negativado. Ficou pequeno o espaço aqui, eu posso aumentar o tamanho dele. Ok. Cliente negativado, essa caixinha vai servir. Deixa eu executar aqui para ver o resultado final. E essa caixinha, cliente negativado, vai servir para se o cliente estiver em débito, tiver alguma coisa, ou simplesmente eu quiser bloquear esse cliente para não vender mais para ele, eu posso deixar essa caixinha marcada, né, no cadastro. Tá? Então tem lá as opções, está tudo funcionando. Ok, tudo funcionando. Estamos chegando aqui no resultado final dessa aba de dados pessoais. Vou fechar aqui. Ok. Agora a gente vai pular para dados do cônjuge. A próxima aba, dados do cônjuge. Salvar aqui. Nessa tela ainda, falando um pouco sobre essa tela de dados pessoais, existem alguns ajustes que a gente poderia fazer aqui para melhorar um pouco na hora de cadastrar essa tela, os dados nessa tela. Por exemplo, vou executar aqui. Por exemplo, ao cadastrar o celular, o ideal seria que ele já tivesse aqui as opções do parênteses e o traço aqui para quando o usuário fosse cadastrar, ele já não teria que cadastrar, não teria que digitar os parênteses nem o traço. A mesma coisa aqui na data, ele já deveria ter as barras da data já no campo, tá? Então, isso aqui a gente chama de máscara. Isso aqui seria uma máscara no campo, porém, isso aqui vai ficar como assunto para a próxima aula, para não estender muitos conceitos nessa aula. A gente vai aprender como colocar máscaras nos campos nas próximas aulas. A gente poderia colocar aqui no celular, na data, telefone. Poderia colocar aqui também no CEP, para ele já ter o traço, se eu não precisar digitar o traço. Enfim, alguns ajustes que a gente poderia melhorar nessa tela. Tá? A gente pode sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar numa tela. Porém, para não estender muito essa aula, a gente vai ficar nesse ponto aqui, na tela de cadastro dos dados pessoais. Vamos aos dados do cônjuge agora. Então vamos lá. Para os dados do cônjuge, vou selecionar aqui a tab, nossa aba, e fazer o mesmo processo. Os dados do cônjuge, vou adicionar aqui um label e um edit. Veja que eu adicionei o label e o edit e ele já entrou aqui, ó, os dois dentro de dados do cônjuge. É sempre importante você estar conferindo se os campos que você está colocando estão entrando na aba correta. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Então vamos chamar aqui de nome cônjuge, nome do cônjuge. Vamos aumentar o tamanho dessa caixa. E retirar o texto dessa caixa. Propriedade de text, deixa vazia. E aí vamos adiantar o trabalho agora, né? Fazendo isso. Clica no componente, segura Shift e seleciona o outro componente aqui na tela. Dá um Ctrl C para copiar. Clica aqui
na tab e Ctrl V para colar. E aí a gente vai reaproveitando os campos já, que ele já vem sem o texto, enfim. Vamos chamar esse agora de CPF. CPF é um pouquinho menor, eu posso diminuir o tamanho e posso colocar até aqui do lado. CPF. Vou copiar novamente, clica, segura Shift, clica na caixa de texto, Ctrl C, clica fora, Ctrl V, e agora posso arrastar para cá, e aqui vai ser o data de nascimento. Data de nascimento do cônjuge. E vamos colocar os dados de contato desse cônjuge também. Só que para isso eu vou utilizar um detalhezinho diferente nesse, só para a gente ir acostumando a utilizar os componentes completos. Eu vou adicionar aqui um componente, aquele nosso componente que a gente viu em outra aula, componente do tipo container, chamado groupbox. Vou clicar e arrastar aqui. Você vai verificar que ele não entrou dentro da aba dados cônjuge aqui, e você arrasta para dentro dela. Então, como é que eu vou fazer com esse componente aqui? Eu vou clicar, colocar aqui num tamanho maior e vou editar esse label aqui, tá, no caption. Vou chamar de contatos do cônjuge. Ok. E aqui dentro dele eu vou adicionar os campos de texto. Vou pegar aqui esse CPF mesmo, seleciono os dois, segurando Shift, Ctrl C, clica dentro desse componente aqui, Ctrl V. Veja que eu colei, eu selecionei esse componente e colei dentro dele. Apertei Ctrl V. E aí você vai perceber que os dois, o Edit e o Label, eles entraram dentro do Groupbox. Tá? Então, eles estão internos desse Groupbox, de forma que se eu arrastar, ó, ele vai todo o meu conjunto de componentes. Vai o Label e o Edit juntos. Se eu movimentar esse componente, está tudo dentro dele. Então vamos lá, aqui vai ser o telefone, não, chamar de celular. Celular, copiar, clica nele, clica no label, Ctrl C, clica no Groupbox, Ctrl V. E aí, esse vai ser o e-mail, caption, e-mail. Aumenta um pouco o tamanho. E aqui do lado, eu vou colocar novamente, vou copiar esse label aqui, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui do lado, e eu vou colocar um combo box. Combo box aqui dentro. Veja que o combo box, ao arrastar para cá, ele não ficou dentro do group box. Então eu posso clicar e arrastar para dentro do group box, para que ele fique atrelado aqui ao meu group box, e quando eu arrastar, tá, vai todo o conjunto dentro. E aqui eu vou chamar isso aqui de operadora. Tá? Vai ser a operadora do celular do cônjuge. Então vou clicar e vou na propriedade chamada itens, para adicionar itens dentro dessa lista. Propriedade itens, vamos colocar lá TIM, Claro, Vivo, colocar só essas três aqui, ok. TIM, Claro e Vivo, ok. E está lá dentro. Agora a gente precisa retirar esse texto aqui e deixar de forma que a pessoa não possa digitar opção dentro dessa caixa de texto aqui, dessa lista. Tá? Então vamos lá embaixo. Vamos selecionar a opção Style, colocar ela como Drop-Down List, para que ele fique dessa forma. Deixa eu executar aqui. E quando eu executo, ele não permita que a pessoa digite outra operadora aqui dentro, a não ser alguma dessas da lista. Ok. Está lá dados pessoais e dados do cônjuge. Está feito. Eu vou encerrar esse dados do cônjuge aqui para não ficar muito extenso a nossa aula. E aqui já dá para vocês entenderem o conceito, já dá para vocês irem pegando. A gente vai agora para dados do trabalho.
Então vamos lá, selecionar a próxima tab, dados do trabalho. Então, inserindo agora os campos dessa tela, botão direito, ADD Control, Label e botão direito, ADD Control, Edit. Vamos alinhar aqui. E esse campo ele vai se chamar profissão. Tá? Vai ser a profissão do nosso cliente. Então, vou deixar aqui maior e tirar o texto, propriedade text dessa caixa de texto. Vazio. Beleza, então vou duplicar esses campos aqui. Ó. Clica na caixa de texto, clica no label, né? Segura Shift, clica na caixa de texto, segura Shift, clica em profissão, Ctrl C para copiar, clica aqui fora, Ctrl V para colar. Vamos lá. Aqui vai ser a empresa onde o cliente trabalha. Posso clicar aqui novamente e dar um Ctrl V. Visto que eu já copiei uma vez esse campo, eu posso colar novamente. Clica aqui fora, Ctrl V. Ele vai duplicar novamente. Então, a empresa está desalinhado, está mais para cima. Ok. Endereço completo da empresa onde ele trabalha. Então, eu vou deixar esse campo um pouco maior. E aqui, nesse mesmo campo, ele vai digitar rua, bairro, cidade e o estado da empresa onde ele trabalha. Eu vou complementar aqui, endereço completo do trabalho. E posso clicar aqui novamente, Ctrl V, para ele colar de novo aqui. E modificar aqui agora para telefone do trabalho. Telefone do trabalho. Telefone é um pouco menor. Então, clicar aqui, segura Shift, clica na caixa de texto para selecionar os dois. Ctrl C, clica fora, Ctrl V para colar. Então, vou colocar aqui agora como o celular do trabalho. Ok, então eu vou encerrar os dados do trabalho nesse ponto aqui. A gente não se estender muito. Salva o projeto para não esquecer. E vamos agora para a última tab chamada Análise de Crédito. Vou inserir ADD Control, aqui um label, inserir um label. Botão direito, ADD Control, Edit. Vamos posicionar. Ok. E aqui a gente vai colocar esse campo como sendo o salário do cliente. Tirar o texto dessa caixa de texto aqui, propriedade text. Clica na caixa, propriedade text, vazia. Salário do cliente, vou duplicar essa caixa, clica nela no label, clica na caixa, segurando Shift, Ctrl C, clica fora aqui, Ctrl V. E aí, aqui vai ser o salário do cônjuge. Ok. Salário do cliente e o salário do cônjuge. Vou duplicar novamente. Já copiei uma vez, agora é só clicar aqui e apertar Ctrl V para colar novamente. E agora vai ser um campo chamado limite de crédito. Limite de crédito do cliente. Colar novamente mais um campo. Clica aqui, Ctrl V. E aqui está muito longe. Aumentar um pouco aqui. Puxar para cima. Ok. Aqui vai ser o limite utilizado. Então aqui ele vai ser cadastrado um limite de crédito e aqui vai aparecer um limite que o cliente já utilizou desse crédito. E colar mais um campo, clica na tela, Ctrl V, para colocar o campo agora chamado limite restante. Então, aqui vai aparecer o limite de crédito, aqui o limite que já foi utilizado e o limite restante desse cliente. Tá?
Por último, eu vou adicionar aqui add control um label, vou alinhar ele, e vamos chamar ele de observações. Observações. E agora eu vou inserir aqui um componente do tipo memo. Esse componente está aqui na paleta standard, o memo. Clica nele e arrasta aqui. Você vai conferir que ele ficou fora da análise de crédito aqui. Então, você vai puxar para dentro da aba análise de crédito. Tá? Então, esse memo, o que ele é? É uma caixa de texto multilinha. Ou seja, você pode digitar mais de uma linha de texto. Nessas caixas, nessas aqui, a gente só pode digitar uma única linha de texto. Aqui, a gente vai poder digitar um campo com mais de uma linha de texto para adicionar algumas observações sobre a análise de crédito desse cliente. Então, vamos tirar esse texto aqui. Normalmente, a caixa de texto tem a propriedade text, né? Onde a gente estava deixando vazio para que ele ficasse sem nenhum texto. Já essa caixa de texto multilinha, esse memo, ele não possui a propriedade text, tá? Ele não possui. Ele possui uma propriedade chamada lines, e dentro dessa propriedade chamada lines aqui na reticências, você poderia digitar algum texto para aparecer lá. Mas eu quero que fique vazio, então eu vou apagar, clicar em OK, e vai ficar vazia essa caixa de texto. OK, salvando aqui. E está finalizado o nosso cadastro de clientes aí, dividido em várias seções de dados, tá? Para não ficar... Imagina que se fosse colocar todos esses dados numa única tela, um abaixo do outro, ficaria um cadastro muito extenso. Tá? Então, partindo assim em abas, com esse componente chamado Page Control, a gente dá uma aliviada no tamanho do cadastro, que fica dividido em etapas. A questão de montar a tela é um trabalho mais mecânico, né? Você precisa conhecer os componentes certos a utilizar, tá? Em que situação utilizar cada tipo de componente. Isso aí você vai pegando a prática, como a gente viu aqui, ó. Um componente aqui tipo Group Box para agrupar um determinado um determinado conjunto de campos relacionados entre si, né? Que são os dados, os contatos do cônjuge, celular, operador, e-mail, tudo juntinho numa única seção aqui. Essa questão de você adicionar componentes dentro desse Page Control aqui, dentro dessa tab, por exemplo, você clicando e arrastando, ele fica fora, né? Tanto que ele fica aqui por trás. Você tem que arrastar para ele. Então, é mais interessante você clicar com o botão direito, add Control, e se for um desses componentes, você vai adicionando por aqui. Se o componente não estiver disponível aqui nessa lista, você vai e pega o componente, como foi o caso desse memo, que a gente adicionou aqui, né, na análise de crédito, a gente pegou o memo e arrastou. Ele não ficou aqui dentro da análise de crédito, mas a gente arrastou para dentro. Tá? Então, tá lá. Então, essas questões práticas aqui, ó, você pode fechar aqui em cima as seções, as abas, né? Ele organiza aqui. Então, nessa aula você teve noção também de como utilizar aqui essa tela da estrutura, aqui do lado desse painel, para organizar melhor os componentes na tela, né? Para você agrupar os componentes na tela. Viu como manipular componentes clicando aqui e arrastando para dentro dos componentes. Então, viu como utilizar o Tab Control e adicionar componentes com o botão direito, ou simplesmente arrastando para dentro dele o componente e ajustando aqui na estrutura. Aprendemos também esse tipo de lista onde você não pode digitar texto, apenas selecionar. Deixa eu executar aqui. Onde você pode apenas selecionar a opção, né, e não permite digitar. Aqui, tudo bem. O uso do memo. Enfim, várias coisas a gente aprendeu aí para fazer essa telinha de cadastro. Vários conceitos que a gente já tinha visto em outras aulas. A gente reuniu tudo numa única tela de cadastro. Agora, poderíamos melhorar essa tela de cadastro? Sim, poderíamos melhorar bastante essa tela de cadastro, incluindo as máscaras que eu falei para ficar aparecendo já aqui. Mas, enfim, isso aqui é assunto de máscara e outros tipos de componentes, tá? Fica para uma próxima aula, para a gente não estender muito essa aula.
que já está grande, aprender como trabalhar um tipo de botão mais interessante, onde a gente possa incluir aqui um ícone também, né? Dar um visual melhor, enfim, a essa tela. Mas, até o momento, já foram envolvidos aqui muitos conceitos, alguns que a gente já tinha visto e alguns conceitos novos. E essa prática de você, por exemplo, mover os componentes aqui na tela, segurando Ctrl, segura Ctrl e vai arrastando os componentes na tela. Essa prática de você selecionar vários componentes, clica no componente, segura Shift, clica no outro para selecionar, Ctrl C, Ctrl V para ir duplicando. Essa prática de e você montando a tela, isso aí você vai pegando com o tempo, com o dia a dia, com a prática. Quanto mais você praticar, mais você vai ficar fluente, mais rápido você vai conseguir montar uma tela dessa, tá? A gente gastou aí um tempo considerável para montar essa tela nessa aula, mas se você for fazer ela várias vezes, for tentando repetir o processo, você vai adquirindo uma habilidade de montar essa tela muito rápido, de forma que o Delphi, essa ferramenta, Delphi, ela agiliza muito o processo de criação de um sistema, tá? Não é à toa que ela é chamada de uma ferramenta do tipo RAD, R-A-D, que significa desenvolvimento de aplicações rápidas. Você consegue montar a tela aqui rápido, lógico, essa tela também, frisando bem, essa tela ela não tem funcionalidade alguma, tá? Ela não está funcional ainda, a gente só tem configurado aqui, a gente só tem desenhada a tela. Então, ela não está funcionando nenhuma dessas funções, ele não salva esses dados que a gente preencher num banco de dados ainda. Isso aí a gente vai aprender logo, logo nas próximas aulas, como integrar essa tela a um banco de dados. Tá? Então, para o objetivo dessa aula de hoje, creio que a gente tenha chegado ao fim, tenha concluído. Só mais um detalhe aqui sobre essas abas, antes da gente finalizar, é que se você deixar aqui selecionado na tela enquanto você está editando, se você deixar selecionado aqui a tela, por exemplo, dados do cônjuge, quando você executar o seu aplicativo, a primeira tela que vai aparecer vai ser dados do cônjuge aqui, tá? As outras vão ficar aqui em segundo plano. Vai ficar ativado a aba que você deixar selecionada na hora que você estiver aqui editando. Então, você deixa selecionada dados pessoais, porque ela vai ser a primeira que vai aparecer. Então, quando você finalizar, deixa selecionado dados pessoais, salva, e quando você for executar, vai estar pronta aí a tela e ele vai começar exibindo dados pessoais aí, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco da mecânica para desenhar uma tela aí de cadastro bem completinha. E se ficou alguma dúvida, você deixa um comentário aqui, que eu vou tentando responder suas dúvidas. E se você quiser tirar uma dúvida maior, ou você quiser uma orientação mais próxima, um contato mais direto comigo, aqui na descrição desse vídeo tem um link para entrar no grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram é um local onde eu posso prestar um suporte, onde eu posso dar uma assistência maior aos alunos que estão acompanhando esse curso. Então entra lá no canal do Telegram e aproveita para tirar alguma dúvida mais personalizada lá no seu caso. Que aí eu posso gravar um vídeo, posso gravar um áudio, enfim. Aqui nos comentários é mais limitado a texto, né, para tirar dúvidas. Então eu recomendo grandemente que você entre no canal do Telegram, que além de tirar dúvidas lá, eu já estou preparando aqui materiais extras, conteúdos mais direcionados, conteúdos mais especiais, voltados só para quem está no grupo do Telegram. Tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo, na descrição do vídeo tem um link, entra lá no grupo do Telegram que a gente vai se comunicando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acha que precisam ter acesso a um conteúdo como esse, que precisem aprender uma nova profissão, e aí compartilha com mais pessoas para a gente espalhar esse conhecimento, tá? Então, até a próxima aula.